Fala galerinha, pessoal, agora vamos entrar num tema que é interessante, muita gente não gosta de comentar, mas a gente tem que conhecer, especialmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida e também para quem está nos estudos, especialmente aí quer investir na área de saúde, quer estar bem no Enem, né, nas provas, que são as doenças que acometem o ser humano. Será que são muitas? Será que a gente consegue ver todas aqui no canal? É a nossa meta, né? Nosso objetivo. Então vamos trabalhar, né? Vamos trazer algumas doenças, pelo menos as principais, né? Que são conhecidas, nem que não seja tão conhecida, mas que são importantes a gente saber. Vamos ver algumas. As viroses, a gente não pode esquecer, né? Nós temos videoaulas de todas as doenças causadas por vírus, pelo menos as principais, né? Temos videoaulas sobre vírus também. Bacterioses, doenças causadas por bactérias. Os protozoários também podem causar doenças, as protozooses. Mas essas doenças que não são parasitárias também são interessantes. A gente pode destacar anemia falciforme, cálculo renal, diabetes, doença de Alzheimer. São doenças que a gente tem que estar sempre conhecendo, né? Pode aparecer uma questão e é bom a gente saber. A esclerose múltipla, pouca gente sabe, não, o que causa, os sintomas. Fibrose cística, pouco conhecida, né? Glaucoma, muitas pessoas perdem a visão por causa do glaucoma. Leucemia, que pode estar ali no grupo do câncer, né? É bom a gente saber. Micoses, sarna, são doenças que a gente pode evitar facilmente, né? Vitiligo, muitas pessoas têm vitiligo, até sofrem preconceito, que as pessoas pensam que é uma doença que vai ser transmitida para outra. Então, essas doenças a gente vai conferir nas videoaulas que a gente tem aqui no canal. Então, você não pode esquecer que aqui no canal Anderson Ciências você confere tudo isso e nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Às vezes você pode ir nos comentários no Instagram, que é canal Anderson Ciências, e conversar com a gente, né? Então, vamos conferir essas doenças do ser humano, do corpo humano. Então, diabetes é causada pela falta, muitas vezes a gente diz apenas a falta, né? Mas também a má absorção de insulina. Muitas vezes a gente reconhece diabetes pela pouca produção de insulina. Aí você pergunta, professor, mas o que é insulina? Aí você vai recorrer aqui a nossa videoaulazinha lá de hormônios e glândulas, né? Sistema endócrino, que a gente está tratando bem de uma glândula chamada pâncreas. Pâncreas, ele produz esse hormônio, que é a insulina, que vai justamente regular a entrada, né, da glicose na célula. A célula só entra na glicose se tiver a conexãozinha lá da insulina com a membrana, para abrir o porozinho na membrana para a glicose entrar na célula. Se isso não acontecer, a glicose fica circulando no sangue e não vai ser aproveitada realmente pela célula, que é o local onde vai acontecer a respiração, né? Respiração celular, e vai ser liberada energia, que é a retirada da glicose. Então a gente vai ter o quê? O aumento da concentração de glicose no sangue. Então essa glicose, no lugar de entrar na célula, ela continua como se fosse circulando no sangue. Aí as consequências serão aumento de pressão arterial e muito mais, né? Cientificamente, o diabetes é conhecido como diabetes mellitus. Você vai lembrar de mel, né? Açúcar. A gente vai destacar 4 tipos principais, que é o tipo 1, tipo 2, que são as que a gente conhece mais, né, no nosso dia a dia. Tem também a diabetes gestacional. A pessoa gestacional tem a ver com gestante? Exatamente. E o pré-diabetes, que é como se fosse um indício que possa acontecer diabetes na vida do indivíduo, né?
Então a gente vai ver cada tipo desse aqui, as diferenças, né, curiosidades, e vamos lá, né? Diabetes tipo 1, o que vai acontecer? Aquela glândula que eu te falei, né, pâncreas, ele vai produzir pouca ou até mesmo nenhuma insulina. Lembrando, insulina é um hormôniozinho, né, que estimula, permite a entrada da glicose na célula. É bem comum na infância e na adolescência. Muitas vezes os pais têm que estar sempre observando os filhos, né, para ver se apresentam sintomas. A gente pode reconhecer isso aqui num exame, né, de sangue, hemograma, né, pela taxa de glicose na infância, para perceber, dá para saber, né, diagnosticar se ele tem esse diabetes tipo 1. Aí já vai necessitar daquela dieta, cuidado especialmente com o consumo de doce, né. Muitas vezes esse diabetes tipo 1 é considerado uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? É quando seu próprio sistema imunológico, né, seu sistema imune, ele reage contra suas próprias células. Nesse caso seria contra as células do pâncreas, em regiões onde ocorre a produção da insulina. Aqui você vai relembrar da nossa videoaula sobre glândula, né, hormônios, sistema endócrino, que tem lá regiões do pâncreas responsável pela produção de insulina e também do glucagon. Então, nesse caso, a glicose ela não é transportada para as células, ou seja, ela não consegue entrar na célula. Aí, aquele processo lá de respiração celular que você viu aqui no nosso canal, né, não vai acontecer perfeitamente. Então essa glicose passa a se acumular no sangue, e a gente não deve ter glicose em excesso no sangue. No exame de urina a gente já pode reconhecer também isso aí, o excesso de glicose. Então essa glicose, o ideal é que a insulina permita que ela entre na célula para os processos de respiração, né? Se não tem a insulina ou está em pouca quantidade, pode resultar nesse problema, né? Diabetes tipo 1. A gente disse que ela é insulino dependente. O que seria isso? Requer injeções diárias de insulina. Beleza? Para compensar essa má produção aí a nível de pâncreas. Diabetes tipo 2. Essa aqui é a mais conhecida, a mais comum, que a gente consegue visualizar mais no nosso dia a dia. Nesse caso vai acontecer uma resistência à insulina. Ou seja, mesmo que o pâncreas consiga produzir bem a insulina, vai acontecer essa resistência no nosso organismo à insulina. Ela muitas vezes é resultado de quê? De maus hábitos alimentares. A gente ingere especialmente muito açúcar, né? Muito carboidrato. Pode dar um probleminha lá no se refere a essa resistência à insulina. Ela pode ou não ser insulino dependente. Muitas vezes o indivíduo tem diabetes tipo 2, ele nem necessita da aplicação de insulina. É mais comum, a partir dos 40 anos de idade. Então, um acompanhamento, viu? Muitas vezes, esse acúmulo de gordura lá na região abdominal, aquela protuberânciazinha, né, a barriguinha, como se diz, ela pode contribuir para essa resistência à insulina. Beleza? Então, muito cuidado, geralmente que a pessoa é magra e tem aquela barriguinha mais avantajada, fique alerta, viu? Procure regular a dieta, diminuir carboidrato, gordura, porque essa gordurazinha abdominal, ela pode ser perigosa, né? Um fator de risco, estimulando especialmente essa resistência à insulina. Beleza? E esse diabetes tipo 2 pode ser controlado por medicamentos, por via oral, né? E também pela dieta.
como a gente falou, né? Reduzir a ingestão de carboidratos, especialmente açúcar, né? Diabetes gestacional, o próprio nome já diz, né? Tem a ver com gestação, vai acontecer durante a gravidez, período gestacional. Ela é resultante especialmente do aumento de peso, né? Aumento de massa que a mãe pode adquirir durante a gravidez. Esse excesso de peso, né? Especialmente que a mãe, muitas mães, né? Período de gravidez, dá uma diminuída na atividade física e começa a comer muito, né? Então pode resultar nesse diabetes gestacional. Então, também tem relação lá com a placenta, aí ó, que pode estimular, né, a produção de hormônios que bloqueiam a ação da insulina. Já pensou? Hormônios bloqueando a insulina, a ação da insulina, e produzidos justamente no período gestacional, né? Tratamento, ó, modificação na dieta, não é porque está grávida que vai poder comer à vontade não, viu? E a prática de exercício físico é fundamental em qualquer fase da sua vida, né? Claro que a grávida não vai fazer um crossfit nível alto, né? Aquela caminhadazinha, subir a escada de leve, já ajuda, viu? Pode acontecer do médico recomendar, né? Aconselhar a insulina, se ele perceber que está em níveis muito altos, nível de glicose no sangue. Pré-diabetes, próprio nome já diz, né? E está com um forte indício que será mais um candidato a ter diabetes. Ou seja, o nível de açúcar, né? O nível de glicose no sangue está aumentando ou está dando alterado. Você vai fazendo exame, esse ano já deu mais alto que o ano passado, sempre aumentando. Mas ainda não é o suficiente para um diagnóstico de diabetes. Ainda não é considerado diabetes, mas já está se encaminhando para isso. A gente mostrou nessa imagenzinha, né? Um aparelho que você pode fazer a verificação, né? Na pontinha do dedo do nível de glicose. É bom fazer o acompanhamento, viu? O hemogramazinho, pelo menos uma vez por ano. Tem que saber nossas taxas, né, de triglicerídeo, glicose, colesterol. É bom, viu? E a dieta. Nunca abusar de açúcar, refrigerantes. Refrigerantes são bombas calóricas, né? Ele é basicamente açúcar misturado com água, muito açúcar, né? E conservantes e corantes. Então, muito cuidado, viu? Sintomas. Vamos destacar aqui os principais sintomas quando o cara percebe que está começando a acontecer uma alteração. A gente vai destacar, ó, poliúria, que seria a urina em excesso. Polidipsia, sede em excesso. Muitas vezes a gente está ingerindo muita água, né? Justamente para compensar esse excesso de açúcar no sangue, fazer um balanço hídrico, né? Manter o equilíbrio osmótico. A gente vai manter isso ingerindo muita água. Essa ingestão de muita água vai te dar a urina em excesso. Pode acontecer também aumento de apetite, alterações visuais, por isso cuidado, tem muitos mutirões do olho diabético, né? Pode acontecer até mesmo cegueira restante de diabetes. Impotência sexual, que a gente já vai estar falando já da circulação sanguínea, que já pode estar comprometida, justamente pela alteração na consistência do sangue, né? Pode alterar a fluidez do sangue. Infecções fúngicas na pele e nas unhas, estimulado também, né? Pelo excesso de glicose no sangue. A circulação também já pode estar mais prejudicada. Pode acontecer feridas e a dificuldade de cicatrizar, que é um dos sintomas mais interessantes aqui da diabetes.
pode ter uma influência lá naqueles processos de cicatrização de trombina, protrombina, né? Plaquetas. É bom estar sempre atento, viu? Até mesmo neuropatias, problemas, né? Comprometimento de terminações nervosas relacionados a diabetes. Distúrbios cardíacos e renais. Cardíaco muitas vezes relacionado com a elevação da pressão arterial. E renais porque o rim vai ter que trabalhar mais, né? Para filtrar esse sangue que está com uma maior quantidade de glicose. O diagnóstico é o exame de sangue, que vai avaliar a quantidade de glicose. Faz ali anualmente, né? Se você é um paciente de risco, você pode fazer 2 vezes por ano, 3. O importante é estar sempre verificando essas taxas, especialmente de glicose, e faz logo o pacote completo, né? Triglicerídeo, colesterol. O teste de glicemia em jejum, que pede pelo menos as 8 horas em jejum, né? Que ajuda bastante para a gente ver uma taxa mais exata, né? Que após a alimentação, né? O pós-prandial, como se diz, o nível de glicose, a tendência a aumentar após as refeições. Os valores de referência. Normal, a gente vai considerar se for inferior a 99 miligramas por decilitro de glicose. Pré-diabetes aí, o pré-diabetes aí, ó. Se estiver na faixa entre 100 e 125. Beleza? E se estiver acima de 125, né? Acima de 126, ultrapassar, né, o pré-diabetes, a gente já considera diabetes. Fatores de risco, são fatores de risco para toda a nossa vida, né? Isso aqui, não só para diabetes. Que vai destacar a obesidade, sempre prejudica o indivíduo, né? Existem fatores hereditários, sim, especialmente a gente vai destacar o tipo 1. A falta de atividade física regular, porque se você faz atividade física, a tendência é seus músculos consumirem mais glicogênio, né? E o glicogênio ele é produzido a partir da glicose, então consumindo mais glicogênio, está consumindo mais glicose. Hipertensão, então ó, essa alteração na pressão arterial, especialmente pela maior quantidade de glicose, que vai alterar a fluidez do sangue. E como a gente falou, né, sempre está observando os níveis de colesterol e triglicerídeos, viu? Muito cuidado com medicamentos à base de cortisona, porque essa cortisona ela pode alterar, né, os níveis de glicose no sangue. A idade acima de 40 anos, no caso do diabetes tipo 2, é um fator de risco, por isso tem que ter cuidado a partir dos 40 anos, redobrar o cuidado, viu? Estresse emocional. Estresse emocional ele causa uma alteração hormonal, né, no indivíduo e pode afetar lá a produção de insulina. Recomendações. Tratamento, a gente vai precisar sempre de uma equipe multidisciplinar. Está trabalhando o clínico geral, o endocrinologista, o educador físico, tudo isso, viu? Cardiologista, nefrologista. A dieta alimentar, aqui já está trazendo um nutricionista, né? Dieta alimentar sempre acompanhada, com cuidado. Muito cuidado com o açúcar. Você pode substituir esse açúcar branquinho por um açúcar mascavo, né? Que é o mais escuro, que é menos problemático. O exercício físico ajuda bastante, como a gente comentou, né? A baixar os níveis de glicose no sangue. Evitar o tabagismo. Quase sempre que se fala em tabagismo, a gente traz problema, né? Então você evitar o tabagismo já ajuda bastante. Manter sempre o controle da pressão arterial. Muitas pessoas compram até um aparelhozinho, né?
para ficar verificando a pressão arterial, níveis de colesterol e triglicérides, ou triglicérides, né? E sempre procurar o médico o mais rápido possível, viu? Não esperar os sintomas aparecerem, fazer o examezinho de sangue, né? Um hemogramazinho. E o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento, né, ser bem sucedido. Então a gente agradece a atenção. Essa aula ela é bem nosso dia a dia mesmo, né? Informando os cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E isso você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, né? Compartilhe nos grupos aí, que é para mais pessoas saberem disso aí. E é um conteúdo que é também bem explorado em Castanhos, né? Então, quem puder aí, quem quiser, né? Pode deixar o like aí no vídeo, no YouTube, né? E mais informações, estamos à disposição aqui no canal Anderson Ciências, também no Instagram. Valeu, galera, então. Até mais.